Olá, bom dia. Começando aqui hoje mais uma vez no canal Quem Tem Sede Venha, uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos inovando aqui, nós estamos fazendo além do Facebook, fazendo também através do YouTube. Vamos começar, então o pessoal que depois vai nos acompanhar no YouTube. No YouTube está ao vivo também? Então, ainda não, vai começar. então aí quando o pessoal estiver assistindo aí, a partir de agora a gente vai também fazer no YouTube. Não, o YouTube vai começar agora, que você fala daqui a um tempo ou agora vai começar? Agora, nesse instante, eu estou conectando. Ah, entendi. Vai Mas vai ser ao vivo. Isso. Ah, então nós vamos esperar um pouquinho só para conectar também no YouTube. O pessoal que está nos acompanhando aí, se quiser já mandar um abraço, quiser mandar aí a cidade da onde está falando. Sorria para Tá? cá, pronto. Sorria para cá. Nós estamos aqui numa inovação. Vamos ver se vai dar certo para a gente também começar no YouTube. Estamos ao vivo então também no YouTube. Nós temos alguns seguidores já na página do YouTube e vamos ver se a gente, a partir de agora, toda terça-feira, a gente faz ao vivo para os dois canais, tá? Mandar um abraço para a Elaine, que Deus possa abençoar, para a Isilda, Deus te abençoe também, viu, Isilda? Saudade de você. Quem mais está aí? Quem tiver pode mandar um ok aí, se puder mandar a cidade também de onde você está falando, a Luzimar, que Deus te abençoe, viu, Luzimar? Bom, como toda terça-feira a gente está fazendo aquela série Heróis da Fé, e nós estamos falando da vida de José. Então, terça-feira passada nós vimos que José, ele era odiado pelos seus irmãos, e ele acabou sendo vendido pelos irmãos, né? Todo mundo lembra a história que o pai dele, José, era o 11º filho de Jacó. E aí tem um dia, o pessoal de Sorocaba, Lúcia é de Sorocaba, Deus abençoe, viu, Lúcia? E aí então teve um dia que o pai dele, Jacó, pediu para que ele fosse até Siquém para ver se os irmãos dele estavam bem. Você lembra da história que o príncipe lá de Siquém tinha cometido um estupro com a irmã deles, e aí, mas se propôs em casar com ela, fizeram um acordo com Jacó, mas aí os dois filhos, Jacó, Simeão e Levi, traíram esse acordo que fizeram e mataram todos os homens ali de Siquém, e pelo menos uma grande parte. Aí o que aconteceu? Que criou uma revanche ali, criou ali uma revolta do povo de Siquém contra os filhos de Jacó. Então, eles estão agora cuidando do rebanho do pai perto de Siquém, e o pai tão preocupado, né, com o que pode acontecer, manda José lá para ver como é que eles estão. E quando José chega, os irmãos, por odiá-lo, eles pegam José, colocam numa cova, e aí dessa cova eles esperam estar passando uma caravana de ismaelitas, de mercadores, de comerciantes. Eles vendem José para esses comerciantes por 20 moedas de prata. Não sei se você lembra também, eu disse que 20 moedas é o preço que pagavam por um escravo com um problema físico. Um escravo que não estava 100% na sua condição física, era vendido um pouco mais barato, e aí foi o preço que José foi vendido. E ele vai para o Egito. E chega lá no Egito, ele vai para a casa de Potifar, onde ele é vendido de novo como escravo, né? E aí então nós vimos essa história na terça-feira que vem, quando José chega no Egito e é vendido para o comandante da guarda do rei do Egito, né, de Faraó, como escravo. Então hoje eu quero ler com você aqui um trecho que está em Gênesis 41, versículo 38, que é algo que aconteceu mais ou menos 13 anos depois dessa história que ele foi vendido. Ele foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas. 13 anos depois acontece essa história aqui, e nós vamos ver como é que chegou até aqui. Olha só. Disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que teu Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o do trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui eu tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José.
e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão nem o seu pé, e em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Panaía, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Quero falar com você hoje sobre Zafenate Paneia, o nome que José recebeu depois que ele se tornou governador do Egito. Aqui o texto que nós vimos é quando o faraó elege José para ser o governador do Egito. Como é que chegou até aqui? Por que Faraó fala para José que ele é um homem sábio, ele é um homem que tem o Espírito de Deus, e que a partir dali, você viu o que o Faraó fez? O Faraó tirou o anel de sua mão. Esse anel, todos nós sabemos a importância que tinha. Toda vez que um rei ia fazer algum decreto, algum documento que teria que ser irrevogável, como se fosse uma constituição, ele, depois que escreviam nos couros, né, no pergaminho, eles selavam com o selo, eles apertavam o anel, aquele anel marcava com a assinatura do rei, e aquilo ali seria de caráter irrevogável. E esse anel foi o que o rei deu para José, e a partir dali José passou a governar todo o Egito. Mas como é que nós chegamos até aqui? Então nós temos que voltar na história 13 anos, e então, repetindo, a gente viu que José foi vendido como escravo para os ismaelitas chegaram até o Egito, venderam José para Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. Potifar, um homem importantíssimo naquele momento, porque era um homem que executava toda a área criminal de Faraó, né? Os homens que eram presos ficavam num calabouço, ficavam no porão da casa de Potifar. E ele era responsável por toda a guarda. Quando alguém era condenado à morte, Potifar era o responsável por executar, né, a pena, e enfim. Então, um homem importante, e comprou José e pôs José na casa dele para trabalhar como um serviçal ali na casa. Mas a Bíblia diz que quando Potifar bateu o olho em José e viu que tudo que José fazia, ele fazia bem feito e prosperava. Ele viu que Deus era com José. Aliás, a Bíblia diz isso, Deus era com José. E aquilo ali chamou a atenção de Potifar. Potifar então chamou José e colocou José como o chefe da sua casa. Tudo, como se fosse ali um governante da casa, né? Tudo que o pessoal precisava, ou tudo que precisaria ser cuidado ali, eles tinham que falar com José. E José passou então a tomar conta de tudo. Não só da casa, dos afazeres domésticos, mas tudo mesmo. Então, por exemplo, Potifar tinha plantações em campos e José era responsável pelas colheitas, era responsável pela parte financeira, tudo. Acontece que a Bíblia diz que José era um rapaz vistoso, um rapaz bonito, e a esposa de Potifar gostou e começou a dar em cima de José. Mas diz que José recusou. José, ele não se dobrou à tentação que ele sofreu ali pela esposa de Potifar. Mas a Bíblia diz que diariamente ela tentava José, mas José sempre se esquivando, sempre fugindo dela. Até que um dia ele entrou em casa para fazer algum serviço. A Bíblia diz que ele foi para prestar algum serviço, e está no 39:11, fala assim, ó: sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela pegou pela veste e dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as vestes nas mãos dela e fugiu e saiu para fora. Ou seja, ela segurou ele pela capa, pelo seu manto, né, pelas suas vestes, e quando ele percebeu o perigo, ele saiu correndo e deixou as vestes dele nas mãos da esposa de Potifar. E aí, quando ela percebeu que o rapaz saiu, provavelmente seminu, né, mas com as vestes dele na mão, e ela percebeu que ela ia ser envergonhada, ela começou a gritar, e aí veio alguns servos, e aí ela disse: olha, esse hebreu, ele veio aqui no Egito para nos envergonhar, e ele tentou abusar de mim. Então, ou seja, ela inverteu a situação. E
José se viu numa situação muito ruim, porque ele foi preso, Potifar mandou jogá-lo no cárcere, e ali ele ficou então preso por algum tempo, vários anos. Acontece que quando José chega no cárcere, a mesma coisa que tinha acontecido quando ele chegou na casa de Potifar aconteceu. O chefe do cárcere, o carcereiro mor, que a Bíblia chama, ele viu algo diferente em José. Ele chamou José e falou: eu preciso que você me ajude aqui na prisão. Eu tenho muitos presos e eu quero que você me ajude a cuidar deles. Então José passou a ser um coordenador ali na prisão. Então o que ele fazia? Ele que ficava responsável por levar comida aos presos, provavelmente cuidava das celas, né? Mas a Bíblia diz que o carcereiro deu as chaves da cela na mão dele. E José, olha para você ver, José era tão leal, ele foi leal com o pai dele, foi leal com Potifar e agora está sendo leal com o carcereiro mor, mesmo ele estando numa situação complicada, que é ali no cárcere. E aí então José, no cárcere, ele começa a conversar com os presos e vai fazendo amizade, vai passando o tempo. Até que um dia chega no cárcere 2 presos novos, e 2 presos que não eram presos comuns. Um era o copeiro do faraó e o outro era o padeiro do faraó. 2 homens importantes no palácio que serviam o faraó diariamente, mas que a Bíblia diz que eles aborreceram o faraó de alguma forma e por causa disso os 2 foram presos. Bom, na prisão eles contaram para José o que estava acontecendo, José também contava para eles o que estava acontecendo e ali ficaram ali um tempo conversando, até que um dia José foi trazer comida para eles, foi trazer o café da manhã para eles, e percebeu que eles não estavam bem. E ele falou: o que está acontecendo com vocês hoje? Vocês estão mais tristes do que nos outros dias. E aí então o copeiro falou: é que eu tive um sonho. E o padeiro falou: eu também tive um sonho. E os 2 sonhos pareciam semelhantes. E aí José falou: olha, se vocês quiserem me contar, o Deus que eu sirvo pode interpretar o sonho. Não sei se você lembra, terça-feira passada nós vimos que José falava do sonho que ele teve, do fecho dele em pé e os dos irmãos se curvando diante dele. Então ele interpretava sonhos. E aí agora ele fala para ele, fala: se vocês me contaram o sonho, pode ser que o Deus que eu sirvo, possa nos dar a interpretação desses sonhos. Então o copeiro falou: olha, o meu sonho foi o seguinte, eu sonhei que eu tinha uma vinha, tinha um pé de uva, né, uma parreira, e essa parreira tinha 3 ramos, e desses 3 ramos nasciam cachos de uva, e eles amadureceram no pé, e eu peguei essas uvas maduras e exprimi numa taça, e dei para Faraó beber. E aí José falou: então eu vou te dar a interpretação desse sonho. 3 ramos, porque são 3 dias, dentro de 3 dias, você vai voltar a servir Faraó no palácio, assim como você fazia antes. E o copeiro se animou, mas José falou para ele: eu só vou te pedir um favor, quando você chegar lá diante de Faraó, conta para ele sobre mim, lembra de falar para ele que eu estou aqui injustamente, que eu não fiz nada para ser vendido pelos meus irmãos, que eu não fiz nada contra Potifar, e eu estou aqui hoje injustamente. Pede para ele, por favor, me libertar, para que eu possa voltar para casa do meu pai. Esse foi o pedido de José para o copeiro. E o padeiro, também também animado, falou: olha, eu tive um sonho semelhante. Eu sonhei que eu estava com 3 cestos de pães, e esses 3 cestos estavam cheios de pães que Faraó gosta, porém tinha um passarinho que ia e comia no último cesto, os pães estavam no cesto. E aí José falou para eles: olha, apesar de parecer igual, são sonhos totalmente diferentes. O teu sonho significa, os 3 cestos são 3 dias, mas significa que dentro de 3 dias o Faraó vai mandar te decapitar. E aquilo ali então entristeceu mais ainda o padeiro. E passaram os 3 dias, Faraó manda chamar os 2. Era aniversário de Faraó. E a cultura, até na época de Jesus, tinha essa cultura. Quando Jesus estava preso, que Pilatos ia soltar um e mandar matar o outro. Aí ele mandou soltar Barrabás e matar Jesus. Você lembra dessa história também, talvez. E agora está acontecendo. Faraó, aniversário dele, ele vai soltar um e matar o outro. Ele chama os 2 e ele absolve o copeiro. O copeiro volta a servir Faraó, assim como José tinha dito, e ele manda decapitar em praça pública o padeiro. A questão é que o copeiro não lembrou de José. E passou o tempo, e José continuou esquecido na prisão. 2 anos se passaram,
Faraó acordou atordoado e manda chamar todos os sábios, todos os videntes, manda chamar os servos, tudo ali na frente dele. E ele fala: eu tive 2 sonhos essa noite que me perturbaram. Eu preciso que vocês me digam a interpretação desse sonho. E aí os sábios, os videntes, falaram assim: então passa pra gente. E o faraó falou: primeiro eu sonhei que tinha 7 vacas gordas saindo do Nilo, e essas 7 vacas vistosas estavam diante de mim, e vieram do Nilo 7 vacas magras, bem mirradas, bem feias, e elas comiam as vacas gordas, mas elas não engordavam. E depois falou: e aí eu acordei assustado, dormi de novo e sonhei novamente. E aí eu sonhei que tinha uma espiga, tinha um pé de milho com 7 espigas, e essas espigas também eram consumidas por 7 espigas mirradas. Essas espigas estavam cheias de grãos e foram consumidas por 7 espigas mirradas. E aí eu acordei novamente, e agora eu preciso saber a interpretação. E aí ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Foi aí que o copeiro, servindo o faraó, ouvindo tudo aquilo ali, lembrou-se de José, 2 anos depois. Então José, do tempo que ele estava preso, do tempo que ele foi vendido pelos irmãos, a gente não sabe quanto tempo ele ficou em liberdade na casa de Potifar, mas o que a gente sabe é que dos 17 anos que ele foi vendido, agora 30 anos de idade, o faraó fala: manda chamar esse rapaz. José tinha passado a noite na prisão, acordou na rotina dele do dia a dia, foi servir os presos, foi cuidar ali das celas, e aí então alguém representando o palácio chega querendo falar com José, e José então se apresenta e ele fala: se arruma, se prepara aí que o faraó quer falar com você. E aí nesse dia que José acordou preso, ele foi dormir governador do Egito, porque então a Bíblia diz que ele fez a barba, tomou um banho, fez a barba e foi se apresentar a Faraó. E quando ele chegou diante de Faraó, Faraó contou para ele o sonho. E aí José falou para ele: eu vou te dar então a interpretação do sonho. Tem uma história interessante, porque o Faraó fala assim: me disseram que você é capaz de interpretações. E José falou assim: eu não, mas o Deus que eu sirvo vai dar a revelação, pode falar. E aí Faraó conta o sonho para ele. E aí ele fala: é essa a interpretação dos sonhos. Os 2 sonhos são um só. Os 7 dias, as 7 vacas e as 7 espigas, as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias de grãos, representam 7 anos de fartura. Durante 7 anos, o Egito vai produzir muito alimento, e tudo que vocês puserem a mão vai prosperar e vai ter muita fartura de alimento. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de fome. E uma comia a outra, por quê? Porque os anos de fome vão consumir todo o alimento do Egito que foi produzido nesses 7 anos de vaca gorda. Então, um conselho que eu vou te dar, e são 2 sonhos num só, porque para mostrar que vai ser rapidamente, Deus vai fazer isso muito rápido. E Faraó falou: o que eu tenho que fazer? E aí José falou para ele: você tem que achar um homem sábio, um homem que tenha entendimento para coordenar tudo isso, porque você vai ter que guardar a comida, você vai ter que saber regular a comida nos anos de fartura para não faltar nos anos de fome. E aí então vem o texto que nós lemos aqui. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão entendido e sábio como tu. Então, quando José fala para ele: você precisa arrumar um homem sábio, o Faraó fala: não, esse homem sábio é você. E aí José então se torna governador do Egito, e ele passa a tudo que o Egito produzia, ele passa a guardar, e tudo que o povo produzia particularmente, eles tinham que pagar a 5ª parte, guardar para a coroa egípcia, para Faraó, para que quando chegasse os anos de vaca magra, eles teriam comida. Depois nós vamos ver a partir de terça-feira que vem o que aconteceu, porque todos os povos em volta ficaram passando fome e eles tinham que comprar comida no Egito. E José foi quem cuidou de tudo isso. Eu quis contar essa história para você, mas eu queria falar sobre Zafenate Panaía, porque o Faraó, ele então coloca José como governador. Você viu o que ele falou? Ele falou assim: só se eu estiver no trono é que eu vou ter mais poder que você.
porque senão nem eu vou ter mais poder que você no Egito. Ele dá poderes totais para José. E muda o nome de José para Zafenate Paneia, que no egípcio significava o salvador do mundo. O faraó viu em José o salvador do mundo. Tem algumas traduções, se a gente, assim, quando a gente estuda, no hebraico, esse nome, Zafenate Paneia, significa o revelador de coisas ocultas, que faz até mais sentido, né? Porque José revelou os sonhos de Faraó. Então, em algumas línguas, significa o revelador de coisas ocultas. Tem uma outra tradução que fala que significa o revelador de sonhos. E tem um estudo que fala que no egípcio, isso aí significaria o salvador do mundo. Zafenate Paneia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que nós temos um salvador e esse salvador não é José. Quando Deus ele dá poder para Jesus sobre toda a carne, a palavra de Deus diz que o seu nome está sobre todo nome, e ele então tem poder sobre tudo, ele então passa a administrar as nossas vidas. Aqui na terra não. A terra não, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas Jesus tem um reino preparado para nós. E lá ele é, sim, o grande governador, né? Aquele que é o príncipe, o nosso rei, que vai governar esse mundo. A questão é que Jesus ele veio na terra para ser Zafenate Paneia. Ele veio na terra para, em qualquer tradução, para ser o salvador do mundo e para ser o revelador das coisas ocultas. Por que o revelador das coisas ocultas? Porque Jesus ele veio para trazer as boas novas do reino de Deus. Jesus veio para revelar o reino de Deus para todos nós. Então, tudo que ele fez aqui na terra foi nos preparando para falar que tem um reino e esse reino está preparado para nós. Então Jesus, ele é o nosso grande Zafenate. Por quê? Porque ele é aquele que veio nos preparar. Ele é aquele que veio nos revelar o reino de Deus. Então, João 14, saúde. João 14. Quer pegar uma água ali? João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus ele começa a revelar o reino dos céus. Quando ele é batizado por João, e João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí, Jesus passa a revelar o reino dos céus. Ele passa a ser aquele que vai nos contar como vai ser na eternidade. E então ele nos traz essa novidade de vida. Ele nos revela coisas que até então estavam ocultas aos homens. E hoje nós temos esse privilégio de saber tudo isso, né? Se você pegar o primeiro capítulo de Atos, quando Lucas começa a escrever Atos, e ele escreve assim, fiz meu primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até um dia que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, segundo ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí, então, ele faz aqui, então, uma revelação para os discípulos e para aqueles que estavam seguindo, e através dos discípulos, essa palavra chegou até nós, né? Através de Pedro, através de Paulo, que não era um dos 12, mas que depois se tornou um apóstolo quando ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e aí, através deles, a palavra da salvação chegou até nós. Então, o que eu queria falar para você nesta manhã é o seguinte. Primeiro, a história de José é uma história linda, que tem muito a ver com Cristo, né? Você vê que José ele foi traído, ele foi preso injustamente, ele foi vendido injustamente, né? Mas ele chegou a ser governador.
Se você pegar Jesus Cristo, Jesus ele foi traído, ele foi preso injustamente, ele foi vendido por 30 moedas, José foi vendido por 20, Jesus foi vendido por 30, né? Mas depois de tudo isso, Jesus chegou a ser posto no trono para governar as nossas vidas. Então a história de José, eu sempre falo isso, que a Bíblia toda aponta para Jesus, até o Antigo Testamento aponta para Jesus. E a história de José nos remete diretamente à vida de Cristo. Então que a gente tenha entendimento e que a gente possa saber que o nosso Salvador, que aquele que nos revelou o reino de Deus e veio para salvar o mundo, é Jesus Cristo. Jesus que muitos não acreditam, mas que ele é o Messias e que ele é o Salvador do mundo. E que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, nós vamos orar? Vamos orar, você que pode fechar seus olhos, se não, de olhos abertos mesmo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendermos sobre a Tua Palavra. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois. Pai, eu peço que o Senhor visita, Senhor, essas pessoas, visite, Senhor, esses lares, aqueles que estão acometidos, ó Deus, por alguma doença, por Covid. Eu quero lembrar aqui da família da Camila, ou então que estão entristecidos por perda de alguém, como é o caso da Rejane, ou de tantos outros, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor possa olhar por cada um deles, ó Deus, e colocar a Tua mão poderosa sobre estas vidas. Pai, eu te peço, bênçãos sem medidas, bênçãos do céu sobre cada uma das pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam ser fortalecidas, Pai, no Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Amados, obrigado, viu? O pessoal que está nos assistindo aí, a Ivani, que escreveu aqui amém, o Carlos, a Helena, a Amaral, a Eliana, a Anália, a missionária Anália, a Selma Carvalho, Helena Samandra, que está sempre com a gente. Um beijo para você, para todos os seus filhos aí, viu, Helena? Que Deus te abençoe. A Zilda Melo, Ana Marques, Luísa da Silva, Selma Carvalho, Eliana Marinho, Mariana Inocêncio, o Carlos Oliveira, a Selma, acho que eu já falei, né? A Selma, o Rogério Carbone, que escreveu aqui um bom dia abençoado para todos, a Fran, que Deus te abençoe, Fran, o pastor Wagner Venâncio, que Deus abençoe também o senhor e toda a comunidade Cristo Vive, de Campinas, a Elaine Cunha, quem mais aqui? A Lúcia, deixa eu ver, tem alguns nomes aqui, parece depois, o Zé Reinaldo, a Cristiane, Washington, a Sônia Macedo escreveu Sonia, a Margarete, o Rogério, o Luiz, o Darley, quem mais? O Carlos, nossa, muita gente, ó, vou passando o dedo aqui, vai, bastante gente, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? E até terça-feira que vem, o pessoal do YouTube também que nos acompanhou, terça-feira que vem nós estaremos de novo aqui com mais uma mensagem ao vivo para o seu coração. Deus abençoe.